Agora, ó, é muito importante você entender uma coisa. Entender não é aprender. Muita gente tem a falsa impressão de que está aprendendo pelo simples fato que, ao assistir uma aula, ler um material, ela sabe o que está acontecendo ali. Nossa, eu entendi exatamente o que foi falado. Pronto, aprendi. Não, você entendeu. Você não aprendeu. Já percebeu? Você deve ter passado por essa experiência várias vezes. Poxa, na hora que o professor está falando é tão fácil, né? Pois é porque a gente acha que a gente está aprendendo. A questão é que essa posição de estudo passivo não é a posição de aprendizado. Essa posição que você se encontra é a posição de reconhecimento, de recebimento de informação. Para você aprender de verdade, você precisa tomar uma ação. E essa ação é mudar a sua postura de estudo passivo para estudo ativo. E essa mudança acontece exatamente no segundo R, que é o resumo. O momento em que você vai produzir o seu resumo, você passa para esse estudo ativo. Você passa para esse momento de real aprendizado. Ó, o resumo eu sei, o resumo é a coisa mais difícil da face da Terra para algumas pessoas. É o calcanhar de Aquiles de muita gente. Tem gente que até sabe a importância do resumo, mas não consegue fazer. Tem gente que acha que fazer resumo é uma perda de tempo. Vou ficar fazendo resumo porcaria nenhuma, vou estudar aqui assistindo quantas aulas eu puder, né? E que eu preciso fazer isso eu não sei quantas horas. Isso é a atitude mais idiota que você pode tomar na sua vida. Porque o resumo é exatamente o momento em que você está aprendendo. Quando você deixa de produzir o resumo, você está apenas entendendo, você não está aprendendo de verdade. Ó, ninguém aprende para sempre se não passar para o papel de próprio punho, lembra, sem celular, sem computador, próprio punho, as informações que recebeu no momento ali do reconhecimento do conteúdo. Você tem que entender, por favor, entenda esse processo lógico, que isso aqui é que vai realmente te explicar o porquê que o resumo é tão importante. No momento em que você vai transpor para o papel aquele aprendizado que você teve, que você vai fazer a representação efetiva daquilo que você aprendeu, você está criando um sistema autoral de aprendizado. Vamos lá. Para você conseguir passar para o papel, você vai precisar entender, decifrar as informações de uma forma eficiente para que você consiga relembrar lá para frente. Então você vai fazer todo um processo que consiga transformar a informação em algo que você consegue identificar com o resumo. E é esse processo autoral que avisa para o teu cérebro que aquele percurso neural é muito importante e que ele precisa ser registrado lá na fase do sono REM. Você lembra dessa treta, né? Pois é. Então é aqui que a gente coloca em prática o entendimento do ciclo circadiano de estudo. Tá? Então, ó, recebeu a informação, você tem que criar o jeito de lembrar. Por isso que não adianta você usar mapinha mental de outro, você comprar resumo pronto, porque ele não foi feito por você. Esse trabalho autoral faz uma diferença muito grande. É esse trabalho autoral que vai produzir as ligações neurais que você precisa para aprender de verdade. O resumo pode ser feito de diversas formas, isso está com você. O que você achar melhor. Você pode fazer tópico, diagrama, mapinha mental, usar palavra-chave, desenhozinho. Cara, tá contigo, gráfico, eu não tô nem aí. Faz o que for melhor para você, porque a diferença está exatamente em você fazer o que você entende efetivamente. O trabalho é autoral. Se é autoral, é subjetivo. Então ninguém é melhor do que você para conhecer como fazer um resumo que para você será eficiente. O importante é você entender a lógica desse processo. O resumo, ele tem duas funções importantes durante a nossa estratégia. Primeiro, consolidar as informações que você recebeu lá no primeiro R. Consolidar as informações que você teve ali no reconhecimento. E segundo, o resumo vai servir de gatilho lá para a etapa de revisão, que é essencial para a gente conseguir driblar a curva do esquecimento. Entende uma coisa? O seu resumo, ele não pode ser um copia e cola, basicamente, de tudo que o professor falou. Muito menos a anotação de tudo que o professor acha que é importante para você. Na hora que você for fazer o resumo, você precisa colocar com as suas próprias palavras, do seu jeito, aquela informação que foi passada. Tá? Não adianta você ficar pegando exatamente tudo que foi falado e colocando no papel. Isso não é autoral. Você precisa ter esse momento de transformar com as suas palavras a informação. Trazer essa informação para dentro de você do jeito que você entende. Então não adianta copiar e colar. Tá? Então é muito importante você entender que o seu resumo ele tem que ser eficiente para você. Se você olhar o teu resumo e não conseguir lembrar nada, o seu resumo não está muito bem feito. Então você precisa aprimorar esse momento. Tá? Então, escutou a informação, pô, isso é importante, vou colocar do meu jeito. Ah, mas eu vou perder tempo. Não vai. É exatamente nesse momento em que você vai parar de ficar assistindo um monte de videoaula toda vez que você vai estudar. O seu resumo ele não pode ser difícil para você. Ele tem que ser um gatilho eficiente para que você lembre lá para frente
tudo que você estudou. Ele tem que ser um gatilho eficiente para o seu cérebro encontrar informação toda vez que você precisar dela. E outra coisa, toma cuidado com a extensão do seu resumo. O seu resumo não pode ser gigantesco. O seu resumo não pode ser maior do que a própria videoaula, isso não existe. Tem gente que faz resumo que vira um livro, parece que vai vender aquilo ali na Amazon. Não é assim que funciona. A grande jogada é que o seu resumo ele tem que ter uma quantidade suficiente para lembrar a informação e não tomar muito o seu tempo. Vai chegar uma hora, se você não fizer um resumo enxuto, que você vai levar horas e horas e horas revisando, e na boa, nós somos concurseiros. Cara, a quantidade de informação que a gente precisa trazer e aprender é muito grande. Como a quantidade de conteúdos é absurda, você não tem horas e horas e horas para ficar revisando. Eu entendo que muita gente tem dificuldade nesse processo. Não tem problema nenhum. Para a aula e faz. Sim, para e monta o resumo. Isso é muito importante. Você não tem que ficar escravo de assistir a mesma videoaula 350 vezes. O seu resumo tem que ser suficiente para fazer você lembrar o que você aprendeu. Agora, se você tem dificuldade de fazer um resumo enxuto, né? Tá ficando muito grande, tem uma técnica interessante para você tomar como uma forma de produzir esse material de forma mais eficiente. Começa realmente com um resumo maior, com um resumo mais abrangente. Então, a primeira aula que você faz, você vai produzindo o seu resumo. Vai ficar grande. Quando você for revisar a matéria, você vai fazer um resumo do resumo. Ou seja, você vai pegar o seu próprio resumo e vai transformar aquilo em algo menor. E aí você vai o quê? Você vai revendo os seus resumos e a cada revisão você vai refinando o resumo que você produziu, até chegar num resumo pequenininho e eficiente para você aprender. Deu para entender a jogada? Não se incomode num primeiro momento do seu resumo estar gigantesco. Vai usando ele. Usa ele, isso aqui dá para diminuir, dá para melhorar tal. Por quê? Quando você estuda pelo resumo e passa para um outro resumo, você vai ver como é que ele vai diminuindo. A informação ela está se tornando cada vez mais fácil para você lembrar. E vai chegar uma hora que o seu resumo vai ficar eficiente.